Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! É sabido que a intolerância religiosa é uma das grandes celeumas universais. Nós aqui da Bahia crescemos, vivemos, aprendemos e adentramos na história com H com uma característica. A característica sine qua non é exatamente a respeitabilidade daquelas pessoas que fizeram a história do Brasil. Eles, em verdade, não são os portugueses, mas sim os negros. Toda a sociedade baiana, ela, por sua vez, ela foi misturada, foi desenvolvida. E dentro desse contexto do sincretismo religioso, nós tivemos que, por sua vez, respeitar e, acima de tudo, aceitar o candomblé. Das suas linhas de Nagô, Queto e seja lá o que for. E no Rio de Janeiro existe muito forte a Umbanda, que foi criada em 1908, no dia 15 de novembro, exatamente por Zélio Ferdinando de Moraes, que foi por sua vez saída do candomblé. O candomblé tem raízes africanas. Tivemos aqui na Bahia coisas épicas, posições que colocaram cada vez mais os negros dentro dos patamares de respeitabilidade nacional. Rui Barbosa cometeu um grande erro dentro do contexto da sociologia, da antropologia. Por quê? Quando estava na liderança do governo, quando ministro, ele eliminou tudo que estava envolto ao negro brasileiro, permitindo-nos, assim, a não termos mais uma visão da historicidade e da importância de todos que trouxeram, que desenvolveram, que alicerçaram essa nossa cultura. Lembro-me que, em 1975, o Roberto Santos fez exatamente sancionou a lei na qual devolvia para o Estado todos os instrumentos, os atabaques, macumbas e outras coisas mais que eram pegos dentro dos terreiros de candomblé. E para falar aqui de intolerância religiosa, estamos com Mãe Jaciara de Oxum, que participa desse livro maravilhoso, que são mulheres de axé, mulheres de paz, mulheres que fazem. Ele foi organizado por Marcos Rezende e foi uma iniciativa do governo do estado. Ela trabalha com a intolerância religiosa. E, por sua vez, essa intolerância religiosa, ela sentiu na pele, porque sua mãe foi uma vítima desta postura errônea na qual nós, por osmose, acabamos adquirindo. Mãe Jaciara de Oxum, antes de mais nada, é um prazer tê-la aqui. Primeiro porque eu sou sua fã. Eu a vi em algumas palestras, tive a oportunidade de conhecê-la aqui ao vivo em cores. Faz há 2 anos, Márcio trouxe aqui, fez um encontro e eu estava presente e eu vi várias palestras, a vejo constantemente, tenho a oportunidade de ler sobre a senhora nos jornais. Agora, fale-nos o que levou-a a essa luta incansável contra a intolerância religiosa. Na verdade, para mim é uma grande honra, né, e satisfação estar aqui, adentrando a um espaço e um assunto que é muito delicado, né? Falar de intolerância religiosa, para mim, é falar de uma dor, né? Perder minha mãe biológica de forma tão perversa devido à falta de informação, né? Que eu acho que intolerância religiosa é racismo, é crime, e a gente tem percebido que tem crescido muito. Vou fazer só um parênteses aí. Conte-nos essa história da sua mãe, porque aí, como nós estamos adentrando em mais de 240 países, e isso ficará no YouTube, né? As pessoas que não convivem dentro da cidade, não estão no estado da Bahia, na cidade de Salvador, devem conhecer esse fato horrendo
que Claro. foi? Na verdade, minha vivenciar? mãe, ela teve a imagem dela estampada na revista Isto É, né? Na época do impeachment, fora Collor. E depois de 7 anos, a Igreja Universal do Reino de Deus pegou essa mesma imagem da minha mãe e colocou no jornal Folha Universal com a tarja preta escrito "Macumbeiros, charlatões, lesam o bolso e a vida do cliente", né? E além disso, o terreiro foi invadido por outros segmentos religiosos e minha mãe foi praticamente espancada dentro do terreiro com a Bíblia na cabeça, né? E isso ela com 64 anos não aguentou, né, essa perseguição e teve um infarto fulminante, né? E eu, como filha biológica, algo muito importante foi que ela assina a procuração para os advogados em uma quinta-feira, 11 horas da manhã, e no dia seguinte ela tem um infarto fulminante, né? Então eu fiquei como a dona do espólio, né, dessa causa, que na verdade foi um processo de uso indevido da imagem dela, e tem 15 anos desse falecimento da minha mãe, e se tornou um ícone de luta, né? A Igreja Universal foi condenada a pagar uma indenização de 1.372.000, que foi a quantidade dos jornais que eles tiveram de tiragem, e eles reduziram isso para 950.000, depois para 150, dizendo que não queria enriquecer a família da Ialorixá. Então a sentença foi essa, né? A gente foi até as últimas instâncias. Eu acho que o valor maior não foi o valor da indenização para a Ialorixá, né? Que isso não traria nem a história dela e nem a vida dela de volta. Mas eu acho que ficou marcado para o povo da nação do Candomblé e o povo da Bahia que a gente precisa realmente se organizar e buscar o nosso direito, né? Sabe que o Estado é laico, que a gente está na Constituição, que nós temos liberdade de proferir a nossa fé, e isso realmente é negado ao nosso povo, né? Atualmente a gente tem percebido, depois de 15 anos da morte de Mangilda, se tornou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no dia 21 de janeiro, sancionado pelo então presidente, governador, presidente Lula, e ainda a gente vê que hoje tem crescido os casos de intolerância religiosa. Esse mês a gente teve mais 10 casos de intolerância religiosa, inclusive mais um que levou em Ialorixá, de Ançã, da comunidade de Camaçari, a óbito. Nos relate aí, por favor. Na verdade, é uma coisa interessante para que as pessoas possam saber desses absurdos. Uma Ialorixá de 90 anos teve a sua casa várias vezes invadida por seguidores da religião neopentecostal. Ela fez 2 denúncias na delegacia e não aguentou e veio a falecer, né? Então a gente já está novamente, além do caso Mangilda, que não fica resolvido, fica uma incógnita do que é realmente essa cultura de paz dentro do estado da Bahia, que a gente tem percebido, além desse caso de Mãe Dede, de Oiá, que foi para Orum, ou seja, morreu. A gente teve agora no Rio uma jovem, né, que foi apedrejada na rua por seguidores da religião neopentecostal. E a gente tem mais 2 casos em Itapuã de seguidores religiosos que têm perseguido. O candomblé tem sido alvo de ataque. E é assim muito ruim a gente ainda no século XXI, falando num Estado laico, falando de paz, de cultura, aonde esses líderes religiosos terminam excitando a esse exército. A gente teve outro caso gravíssimo, que são os gladiadores do altar, né? A gente está numa luta no Ministério Público Federal, aonde a Igreja Universal do Reino de Deus recrutou mais de 4.000 jovens, e eles marcham para acabar com o diabo, para acabar com o inferno, e diz que o diabo diz que é o povo de Candomblé. Então, assim, no Rio tem terreiros de Candomblé que já não pode mais as Ialorixás estender as suas roupas brancas, porque ela é banida desse espaço. Então a gente tem vivido momentos de medo, né? Embora acreditando que o orixá tem nos dado o equilíbrio, que a gente não pode dar o que a gente está recebendo, porque a gente não quer que aconteça uma guerra santa, né? A gente tem visto no Oriente Médio, em tantos lugares aí, tanta gente morrendo em nome de Deus, e eu acho que Deus não é isso. Deus é algo muito mais puro que está dentro de cada um, independente de como você chega a Deus, né? Já diz Dalai Lama, não existe uma religião melhor do que a outra. A melhor religião é aquela que faz o ser melhor. É engraçado que a senhora falou uma coisa bastante importante para o contexto da sociedade. Principalmente pelo fato de que no Estado Democrático de Direito é no sabido que existe um Estado laico. E a partir da última Constituição brasileira, porque as constituições antigas, ela dava o direito de culto, porém doméstico. Claro. E agora, por sua vez, qualquer fé religiosa, ela por sua vez deve ser respeitada.
né? Mas, dentro desse contexto, o que é que a senhora tem feito com grupos sociais, com outras linhas de religiosos, a menor? Por quê? Hoje, o candomblé, em verdade, é considerado minoria. Mas se nós voltarmos no tempo, a seita judaica cristã, que hoje é cristianismo, que depois catolicismo e depois com o cisma virou protestante, também era pequeno. Né? E houve celeumas, houve, como a senhora mesmo disse, diversas guerras santas. O islamismo, ele começou pequeno e depois... Não é o tamanho da religião que o faz ser melhor ou pior, mas sim o contexto, como diz o próprio Dalai Lama, da respeitabilidade e da harmonização que existe no processo de, digamos assim, de homeostase, de equilíbrio, dado dentro do contexto de respeitabilidade de cada um. Só que a senhora tem feito um trabalho de luta social. Nos fale isso, tanto no governo estadual, como na prefeitura da cidade de Salvador, com apoio da prefeitura da cidade de Salvador e até o governo federal. A senhora participa de movimento nacional, né? Nos fale sobre isso. Na verdade, a minha luta ela é uma luta a partir da morte da minha mãe, né? Até então eu não sabia... Quanto tempo tem? 15 anos. 15 anos que eu venho sendo essa ativista de luta mesmo, incansável. Na verdade, eu sou coordenadora nacional de religião de matriz africana do SEM, Coletivo de Entidades Negras. Trabalhei... ligado ao governo federal. Isso. Na verdade, eu também trabalhei na Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, que realmente foi muito importante, porque a partir desse espaço é que surge o livro Mulheres de Axé. Então, ter o negro no poder, ter o negro em espaço estratégico, é a gente ter essa visibilidade de construir um futuro. E algo que você fala com grande expertise é dizer do tamanho da religião, né? Na verdade, o candomblé se torna menor ao visto do IBGE e de pesquisa, porque a própria intolerância religiosa e o racismo proíbe a pessoa assumir. Posso fazer um parênteses aqui, mãe? Claro. O judaísmo tem só 15 milhões de adeptos, entendeu? Um dos lugares onde tem mais terreiro de candomblé é exatamente no Rio Grande do Sul e Curitiba, certo? Mas a maioria das pessoas não se declaram. Diferente do judaísmo. Isso que eu estou falando. Hoje, muitos judeus se declaram, mas são 15 milhões, existe muito mais de 15 milhões de adeptos do candomblé. Eu quis reportar isso até em cima da sua fala, bem legal, porque na verdade quando um filho de santo procura um emprego e ele diz, qual a sua religião está lá, e ele diz ou vai vestido com alguma roupa, alguma coisa que identifica que é de candomblé, ele já não faz parte daquele contexto. A gente tem tido muitos avanços, inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, inclusive também dentro do governo do Estado da Bahia, o Centro de Referência de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, que é aqui em Salvador, que já tem tido essa preocupação de resgatar realmente esses casos que ficam isolados. Geralmente, quando acontece um caso de intolerância religiosa numa comunidade, fica dito como briga de vizinho, né? Não é intolerância religiosa. Você procura a delegacia e se não tiver pessoas lá preparada para entender e perceber que a intolerância religiosa não fica como racismo. Diz que é briga de vizinho. Então, assim, o governo, no âmbito estadual e federal, já tem se preocupado e nós estamos pautando isso, né? Em preparar delegacias e espaços realmente que possa estar preparado para entender esse processo que o mundo está vivendo. É tudo muito rápido, né? A mídia, essa rede social que termina trazendo uma visibilidade, mas também trazendo muitas dificuldades, né? As reações são muito rápidas, né? Então, assim, a minha preocupação enquanto ativista do movimento negro e do candomblé, da nossa religião, é a gente realmente sair às ruas e dizer: nós somos religião, nós queremos ser respeitados, não é que nos tolere, né? Como diz Macota Valdina. A gente só quer respeito. Eu acho que o arco-íris, ele tem várias cores. Eu acho que a Bahia, o estado da Bahia também tem que ter essa noção de que a diversidade pode caminhar lado a lado sem nenhum preconceito. A ira, o ódio que esse segmento religioso tem pregado a terreiros de candomblé é grandioso. Teve o terreiro de candomblé de Mãe Rosa aqui no Imbuí, que foi invadido, que foi demolido. Tem casos gravíssimos de espancamento. Terreiro de candomblé que os evangélicos entram, jogaram ácido no cachorro da Ialorixá. Quer dizer, isso termina não saindo na mídia, porque nós temos uma grande dificuldade na nossa história, esse momento da mídia ao nosso favor. Quem chega primeiro conta o que quer, o que é candomblé, o que é religião. Diz que a gente cultua o diabo, que a gente
faz o mal, e é mentira. O mal está dentro do De ser cada um, humano, né? não, mas já diz Mãe Estela, nós temos 2 caminhos dentro da gente, o bem e o mal, você tem que escolher um. Inclusive existe uma história engraçada, né? Porque foi um guerreiro procurou seu mestre e aí disse, eu tenho 2 lobos, um bom e um ruim. Qual que eu posso desenvolver? Ele disse que se eu me alimentar mais. E essa história do diabo é uma coisa interessante, porque o inferno foi criado por Dante Alighieri, né, durante o processo da Idade Média. E a concepção de que é o inferno, de que nós estamos aliados ou não ao diabo, é uma coisa muito pejorativa. Principalmente quando nós estamos vivendo hoje dentro do Estado Democrático de Direito. Após a Revolução Francesa, 1789, nós começamos a ter o ISO, a igualdade. Graças à concepção de Jean-Jacques Rousseau, que por sua vez em 1762 escreveu 2 livros, Emílio, e por sua vez o Contrato Social, ele dizia, a sociedade, por sua vez, ela tem o homem, e o homem nasce cidadão. Bom, e a sociedade, por sua vez, o status quo todo do Estado, tem como primazia fazê-lo voltar ao seu estado natural, ou seja, o estado de pureza, eliminando a barbárie. Então, eu acho que está na hora do nosso Estado abrir os olhos e ser percebidos que nós estamos a cometer erros, esses erros religiosos. Os grandes embates religiosos, principalmente entre os judeus e os islâmicos, que adentram o mundo afora e fazem surgir as guerras santas, entre elas a Grande Guerra, que houve entre os protestantes e os católicos, e a grande guerra que houve entre os católicos e, por sua vez, durante a Idade Média e toda a concepção das cruzadas, no século XXI, na nova era, deve ser exterminado. Nós, às vezes, não valorizamos e não pensamos no que estamos, o mal que estamos a construir. Porque, em verdade, o Deus é uma coisa muito subjetiva, porque Ele é, em verdade, é algo individualizado. E o processo de religare, de religiosidade, e até mesmo de seita. Seita quer dizer divisão, vem a mesma etimologia de secare, de seção, de sexo, dividir. E hoje, com a Constituição brasileira, não existe divisão em aspecto de religiosidade. Porque cada um pode manifestar a sua chegada até seu Deus, seja antropomórfico, seja panteísta, seja visão animista, mas é o seu Deus, pessoal. O direito de cada um termina onde começa o do outro. Mãe Jaciara de Oxum, essa figura aqui maravilhosa, simpaticíssima, belíssima, que está dando-nos, em verdade, uma entrevista assim fantástica. Gostaria que a senhora, porque o tempo é nosso inimigo, dessas suas considerações finais. Por sua vez, estão aí os contatos da mãe, né? O Jorge Guedes, a Anitta Guedes aí, do portal Jorge Guedes, estão colocando aí os caracteres, os telefones, os contatos, para que as pessoas que comunguem com essas ideias de defesa da religiosidade de cada um e respeitabilidade do todo em termos religioso, possam obter mais informações. Deixa-nos nossas considerações finais, mãe. Na verdade, eu queria concluir dizendo da importância desse espaço, né, de poder ter o poder da fala, que é muito negado ao nosso povo de candomblé, nosso povo negro, e como mulher negra aí de candomblé, me sinto honrada de poder estar dando uma contribuição para acabar com essa forma tão perversa do racismo. Queria dizer que só o amor pode construir. É só você dar para o outro o que você quer para si próprio, que é muito fácil conviver. Então eu sou filha de Oxum, que Oxum mesmo, que é a deusa do amor e da fertilidade, brote no universo a água da pureza nos corações e na mente humana, que a gente possa se ver como família e se ver como uma diversidade, sem excluir e sim acolher a todos. Em grego, amor quer dizer 3 linhas. O eros, a parte erótica, o philos, que é a parte da amizade dentro do contexto da intelectualidade, e o ágape, que é o altruísmo. Inclusive, o altruísmo foi criado por Auguste Comte, esse termo. Ele falava que o homem, na sua 7ª andança, deveria ter o amor universal. E permitiu a Benjamin Constant colocar a ordem e progresso, que em verdade seria amor, ordem e progresso. Como falou-nos aqui a mãe Jaciara de Oxum,
Axé para todos nós e muito amor dentro do nosso coração. Como diz um termo búdico, o caminho do amor é o caminho do coração. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Assim os negros. Toda a sociedade baiana, ela por sua vez, ela foi misturada, foi desenvolvida. E dentro desse contexto do sincretismo religioso, nós tivemos que, por sua vez, respeitar e, acima de tudo, aceitar o candomblé. Das suas linhas de nagô, queto e seja lá o que for. E no Rio de Janeiro existe muito forte a Umbanda, que foi criada em 1908, no dia 15 de novembro. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. É sabido que a intolerância religiosa é uma das grandes celeumas universais. Nós aqui da Bahia crescemos, vivemos, aprendemos e adentramos na história com H, com uma característica. A característica sine qua non é exatamente a respeitabilidade daquelas pessoas que fizeram a história do Brasil. Eles, em verdade, não são os portugueses. Novembro, exatamente por Zélio Ferdinando de Moraes, que foi, por sua vez, saída do candomblé. O candomblé tem raízes africanas. Tivemos aqui na Bahia coisas épicas, posições que colocaram cada vez mais os negros dentro dos patamares de respeitabilidade nacional. Rui Barbosa cometeu um grande erro dentro do contexto da sociologia, da antropologia.